Vamos aplaudir ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, nós estamos hoje muito felizes porque alguns ciclos se fecharam, outros se iniciaram e para um ano de mudança acontecer, algumas coisas precisam acontecer primeiro interno, né? Muitas das vezes nós desejamos uma mudança externa, quando na verdade Deus quer mudar a gente internamente. No final do ano passado eu tive alguns sonhos com John. Imagine você acordar com um sonho com John. E não foi uma, não foi duas, e essas vezes que eu sonhei com ele, eu orei pela vida dele. Nós estávamos afastados há quase 2 anos, e eu mandei uma mensagem para ele no Messenger. Eu disse: varão, tive um sonho com você, preciso conversar com você e tal, não sei o quê. E demorou a resposta algumas semanas, quase 15 dias, quando ele me retornou. Nós marcamos uma conversa. E chegando lá, no dia da nossa conversa, nós tentamos por diversas vezes algumas datas e não conseguimos. Mas um dia Deus determinou na agenda dele que nós deveríamos sentar numa praça e conversar. E eu me lembro que eu cheguei e falei para ele assim: cara, onde que a gente se perdeu? A gente tem uma história junto. Não dentro da IBCAP, mas antes da IBCAP, na IBCAP e agora após a IBCAP. E ele me confidenciou algumas coisas que machucaram ele, feriram ele. E ele pôde ouvir da minha boca algumas coisas que de repente ele não sabia. Mas eu falei para ele: cara, eu queria te perdoar se eu não fui um bom pastor para você. Se num determinado momento da sua vida você confiou em mim e essa confiança ela se perdeu em algum lugar por causa de alguém ou por causa de algum fato. E nós conversamos, ele me perdoou, eu perdoei ele. E para alguns estaria tudo certo, a gente voltou a se comunicar, né? Mas o Espírito Santo falou para mim assim, que a gente precisava se acertar na frente em cima do altar. Por quê, irmão? Porque o diabo ele precisa ser envergonhado em algumas coisas. O diabo ele precisa ser envergonhado. Porque o que o inimigo queria era fazer com que eu e ele ficássemos divididos, nunca mais nos falássemos. E o reino de Deus ia perder com isso, irmão, não ia ganhar. Então a gente marcou uma oportunidade dele estar aqui, mas não pôde, porque ele congrega hoje numa outra igreja, no outro ministério, e domingo à noite não daria para ele estar aqui. Ele falou: poxa, então eu vou uma quinta-feira. Eu falei: não, tem que ser um dia que a igreja esteja cheia, todo mundo da igreja, e tem que ser um dia que seja filmado. E surgiu essa oportunidade da conferência da família. Eu convidei ele para estar aqui, ele aceitou de pronto. E por que eu estou dizendo isso antes de pregar? Porque nós precisamos viver o que pregamos. E se nós falamos de perdão, irmãos, nós temos que ser o primeiro a nos disponibilizar a perdoar. Mas eu estava certo, mas o reino de Deus não quer saber quem está certo ou quem é errado. O reino de Deus ele precisa avançar, comigo certo ou comigo errado. O reino de Deus ele precisa avançar. Porque o reino de Deus não são os meus negócios, não são os meus interesses, são os negócios e os interesses de Deus. Então o John está ali, eu queria daqui, como eu fiz com muitas pessoas que um dia falaram que eu feria. Na frente de todo mundo, não é teatro, nós já conversamos isso. E precisava chegar um momento de exposição. Então, John, quero te pedir perdão mais uma vez, na frente de toda a igreja. Se um dia você saiu daqui machucado, ferido, como eu te disse, eu não fui o pastor que você esperava.
mas eu quero que você me perdoe também, para que os nossos ministérios sigam frutíferos. Amém? Então, fica aqui o meu pedido de perdão a você, na frente de toda a igreja. Independente do que nós passamos ou o que nós vivemos, nós vamos começar uma nova história hoje. Amém? Você me perdoa, meu irmão? Vem aqui me dar um abraço, então, para que o diabo seja envergonhado, em nome de Jesus. Toda vez eu pago o lanche, né? Amém? Não perde essa mania. Como é uma nova história, ele vai começar a pagar o lanche agora, né? Diga amém. Amém? Queridos, abra comigo sua Bíblia, por favor, Isaías 26. Amém? Isaías capítulo 26, versículo 20. Isaías 26, versículo 20. Sentado mesmo onde você está. Queria fazer menção também, né, irmãos? É a conferência da família. Está o meu filho mais velho ali. Cadê ele? Fica de pé aí, Benjamin, não, Miguel. Já está maior do que eu, irmão. Já está com 1,82 m, eu estou com 1,79 m. Amém? Eu calço 41, ele 43. Tá. Dizem que parece comigo, né? Parece comigo, irmãos? Diga amém. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do meu filho. Veio lá de Saquarema para estar com a gente aqui hoje, amém? Isso é para envergonhar o diabo também, né? Glória a Deus. Deus abençoe o Miguel. Amém? O Miguel é do manto, irmão. O Miguel é do pandeiro e do corinho. Essa pegada de worship não é com ele, não. Amém? Ele é membro da Assembleia de Deus Central em Bacaxá. Amém? Ele e a família dele. E a gente veio conversando. Ele, pai, eu gosto de corinho de fogo. Qual o corinho de fogo? Ele, os guerreiros se preparam para a grande. Falei, isso aí é indo da harpa, né? Ele vai passar um tempo aqui da IBCAP, ele vai. Amém? Glória a Deus, que meu filho é crente, batizado, amém? Aí eu falei para ele, já é batizado no Espírito Santo? Ele só batizado nas águas. Falei, não, mas tu é pentecostal, tem que ser batizado no Espírito Santo. Já fala em línguas? Ainda não. Eu falei, breve, Jesus vai te pegar, amém? Glória a Deus. Quantos acharam Isaías 26, versículo 20? E tem um outro filho meu aí, mais novo, está espalhado por aí, cadê ele? Diga amém, Benjamin. Mais alto, mais alto. Isso, ali. Glória a Deus. Isaías 26, 20 diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, em tuas casas, e fecha as portas sobre ti. Esconde-te por só um momento, até que passe a ira. Isaías 23 fala de um futuro, irmão, do Deus da paz, que em breve virá buscar o seu povo. Mas fala para esse povo se esconder, porque assim como aconteceu no Egito, o Deus Todo-Poderoso há de voltar e a fazer vingança ao seu povo. E o que eu acho interessante nesse texto é que em algumas versões ele diz, vai para a tua casa, fecha a porta da tua casa e fica lá por alguns instantes, fica lá por algum tempo, porque eu vou passar até que a minha ira passe. E como nós estamos falando de família, geralmente tem aqueles textos clichê, Zaqueu, né? Que as pessoas utilizam, nada contra. Mas eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra diferente. Eu preciso de uma palavra que seja assertiva ao coração da igreja para os tempos de hoje. Então Deus me fez lembrar desse texto aqui. Eu estava relendo ali agora. Estava lendo, relendo, aproveitando enquanto vocês estavam adorando aqui a Deus, para que Ele pudesse falar comigo mais um pouco, encher mais um pouquinho o pote, né? Até transbordar. E uma das coisas que a gente precisa entender nesses dias, Igor,
é que existem lugares onde Deus quer nos fazer seguros. Existem lugares que Deus quer nos levar para que eu e você possamos estar seguros. Existem lugares que Deus, Marcelo, quer nos levar, ou um lugar que Deus quer nos levar para fazer-nos protegidos. Na época de Noé, Deus deu a arca. A arca serviu para proteger a família de Noé, os seus, perante um dilúvio. Na época do Êxodo, Deus deu as próprias casas. Por quê? Porque o espírito da morte iria passar pelo Egito, e todas as casas que tivessem uma marca, repitam comigo, uma marca. Que marca é essa, pastor? O sangue do Cordeiro. Todas as casas que tivessem o sangue do Cordeiro, elas iam ser livres. Elas iam passar por aquele momento de tribulação ilesa. Ou seja, Deus tem sempre um lugar de proteção para os seus filhos. Deus tem sempre um lugar de proteção para a nossa casa, para os nossos. E quando a gente fala de casa, irmãos, a gente precisa diferenciar duas palavras que nós usamos muito quando falamos de casa, e principalmente quando falamos de conferência ou quando falamos de família. E a primeira coisa que você precisa entender nessa noite é o que é uma casa. O que é uma casa? Casa é um local aonde nós nos abrigamos. A casa é um local onde nós nos protegemos da tempestade, do sol forte, do vento. Casa simplesmente, irmãos, é um abrigo que Deus nos leva, ou que nós temos sobre nossas cabeças, para nos proteger do sol e da chuva. Algumas pessoas não têm esse abrigo, outras estão morando debaixo de marquises, outras estão na rua por opção. Mas a vontade de Deus, o desejo de Deus é que todos nós tenhamos um teto sobre a nossa cabeça, uma proteção. Porque essa proteção vai nos guardar da chuva, do sol, do vento, da tempestade. E todo lugar de proteção, todo abrigo, ele gera 3 níveis de Deus para nós. Primeiro, um abrigo, ele gera proteção. Repitam comigo, proteção. Um abrigo, ele gera proteção, irmãos. Agora, recentemente, final do ano passado, houve uma guerra. Um grupo terrorista atacou Jerusalém, atacou Israel. E os moradores precisaram correr para abrigos. Abrigos esses que já estão preparados para a guerra. E esses abrigos, irmãos, foram utilizados para a proteção deles. O Salmo 59, verso 16 diz assim: eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Quando, irmãos, que Deus vem com proteção sobre nós no dia da angústia? Quando é que Deus vem com proteção sobre a nossa casa no dia da guerra? Quando é que Deus vem com proteção sobre nós? É quando nós nos refugiamos nele e passamos a depender totalmente da sua proteção. Algumas pessoas estão usando nas suas casas câmeras, outras estão usando muros altos, outros estão usando cerca, cachorros, seguranças, mas nós estamos totalmente dependentes da proteção daquele que fez o muro, daquele que fez a cerca, daquele que protege de dia e de noite. E a Bíblia fala que aquele que nos protege não dormirá, nem vai cochilar, porque os seus olhos estão atentos de dia e de noite para a nossa casa. Você entrou aqui essa noite, você precisa começar a compreender que há uma proteção sobre a sua casa. E por isso o salmista fala: porque o Senhor me protege, te louvarei de manhã e te louvarei à noite. Existem pessoas, Ana Paula,
que precisam de motivos para louvar a Deus. E Deus, como conhece a natureza do ser humano, Deus, como conhece o nosso ser psíquico, biológico, e Ele sabe que para chegar até nós, para chegar até algumas pessoas vão pedir motivos, Deus dá motivo. Então, o primeiro motivo, para nós começarmos a entender que a nossa família Deus cuida, que da minha família Deus cuida, que Ele está protegendo. De repente você não está vendo, porque muitas das vezes a gente não vê o trabalho do vigia, a gente não vê o trabalho do porteiro, a gente só lembra do vigia e só lembra do porteiro quando o interfone toca, ou quando há algum incidente, aí a gente lembra. Fora isso, nós não lembramos. Quem tem carro sabe o que eu estou falando. Você paga o seguro às vezes que vai no automático, mas você só lembra do seguro do carro quando acontece algum sinistro. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? É que Ele quer que você confie nele, ao ponto de você poder dormir e descansar tranquilo. Segundo, todo abrigo, ele precisa de provisão, ou ele gera provisão. Gênesis 22, 8 diz: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Por quê, irmãos? Porque não adianta você estar protegido se você não tem provisão. Muitas das vezes nós queremos estar protegidos, mas vamos reclamar da proteção porque não temos a provisão. E Deus é completo. Deus, Ele não deve nada para ninguém. Deus, Ele está disposto a alcançar o coração dos pais pelos filhos, e está disposto a alcançar a nação pelas famílias. Tudo, escuta o que eu vou te dizer, irmão, nessa noite. Tudo que dá certo dentro da nossa casa vai dar certo na rua. Por quê, pastor? Porque a educação, ela não vem de fora, ela começa de dentro. Quando nós liberamos os nossos filhos para ir para a escola, não é a escola que vai ensinar a educação para eles, mas somos nós. Por quê? Porque o professor, ele está disposto a cuidar, a ensinar apenas matemática e português, mas a educação, ela vem da nossa casa. Então quando a gente está em um abrigo, além da proteção, Ele gera provisão. E o que é a provisão? A provisão é aquilo que eu necessito, não o que eu preciso. Porque precisar, eu preciso de muita coisa. Eu preciso de um carro novo, eu preciso de um guarda-roupa novo, eu preciso de um sapato novo. Mas o que eu necessito está na mão de Deus. Então, irmãos, a provisão não é o que eu preciso, a provisão é o que eu necessito. E quem melhor do que aquele que te criou para saber o que você precisa? Terceiro lugar, um abrigo, ele gera descanso. Porque você só vai para o abrigo que é para poder se descansar. O salmo muito conhecido no nosso meio, Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E o que é descansar, pastor? É dormir? Não. E o que é descansar, pastor? É cochilar? Não. Descansar é deixar Deus fazer o trabalho que é dele e você fazer o seu. Descansar é lançar a semente.
e deixar Deus germinar ela. Descansar é lançar a palavra de fé na minha casa, no meu filho, na minha família, e deixar que Deus trabalhe. Descansar, irmãos, não é trabalhar no lugar de Deus. Descansar é confiar que Ele está cuidando, que Ele está gerando, que Ele está nutrindo, que Ele está fazendo crescer. Alguns aqui podem ter os filhos desviados, marido desviado, ou nem crente é. Não é a sua preocupação, não é a sua proteção, e não é a sua falta de descanso que vai fazer essas pessoas virem para Jesus. Não, é você confiar, acreditar e declarar a palavra, e Deus fará a parte dele. Um texto que nós temos usado muito aqui nos últimos dias, 2 Coríntios 4, criei, por isso falei, 4,13 eu acho, esse, temos portanto meu espírito de fé, como está escrito aqui, por isso falei, cremos, também falamos. Você precisa crer. E o que é crer? É descansar. Crer, acreditar, nunca foi ganhar massa muscular a mais ou altura de menos. Não. Sempre foi confiar naquilo que a palavra foi lançada. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Coloca aí rapidinho, Miguel. Eclesiastes 11, 1 diz: lança o teu, porque depois de muitos dias, o que o Salomão está dizendo aqui? Planta, descansa, porque Ele vai fazer crescer, e depois de muitos dias você vai descobrir. Existem coisas que Deus está fazendo e a gente não está vendo, mas para poder acontecer depende do nosso descanso. Não adianta você entrar numa guerra que você não pode ganhar. Ei, Deus está nos falando nessa noite que existe um lugar de abrigo, um lugar de proteção, um lugar de provisão e um lugar de descanso para fazer você crescer. Então, um abrigo, uma casa, ela gera 3 níveis de entendimento para nós. Primeiro, é a proteção. Se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Segundo, é a provisão. Deus é o Deus da provisão. Eu acho que eu não contei isso aqui não. Contei, foi lá na Igreja da Penha, quarta-feira. Eu e minha esposa, vocês sabem que nós estamos empreendendo. Na verdade, eu sou funcionário dela, né? Ela já manda em mim 2 vezes. Em casa e no trabalho. A última palavra sempre é minha. É sim, vou fazer. Senão, dá ruim. E dá ruim mesmo, irmão. O Igor sabe o que eu estou falando. Mateus está descobrindo isso agora. E você sabe que quem empreende, irmãos, ou qualquer tipo de empreendimento, pessoa que vende uma coxinha, pessoa que vende um bolo, pessoa que sai para vender cloro, ela vive exclusivamente da fé. Porque muitas das vezes você vai levantar a porta da sua loja e esperar que as pessoas venham consumir o seu produto, não é assim? E tem dia que dá ruim. Tem dia que eu chego aqui, a irmã Lourdes está de bico. O que foi, irmã Lourdes? De nada hoje. Esses dias eu cheguei aqui, hoje foi bom. Aí eu falei, hoje tu dá glória, né? No dia que não vende, não dá glória. No dia que não vende, murmura. E esses 3 primeiros meses do ano é muito ruim para nós. E nós estamos passando aquele aperto do caldo de cana, da moenda. Vai,
pega o bagaço de novo, dobra, vai, mas não é igual o irmão da Ana Paula que passa o contrário, né? É para cá, ele passa para cá. Não, é a moenda certa. E esses dias, irmãos, eu saí para caminhar. Carla, nesse dia de costume, ficou intercedendo. 6h, 5h30 eu acordo, 6h eu estou saindo. Eu comecei a orar a Deus. Eu falei, Senhor, muitas das vezes o Senhor toca no meu coração, no coração da minha esposa, para abençoar pessoas, e às vezes a gente nem tem, e a gente tira de onde a gente não pode para abençoar, porque nós ouvimos a sua voz. Agora é o meu momento, Senhor, de ver a sua provisão na minha vida. É o seu momento de ver a sua provisão sobre a minha casa. Eu já abençoei tanta gente, Senhor. Aí eu comecei a falar o nome de alguns pastores, para ver se Deus toca nos anjos da igreja primeiro. Falei, Senhor, tem um pastor tal, tem um pastor tal, tem um pastor fulano de tal. Eu falei, toca nesses homens, Senhor. Toca em alguém que está vendo a live, se interessou, Deus olhou e falou, abençoa, toca. Cheguei em casa, porque, irmãos, nós temos esse momento com Deus. Nós falamos com Deus, e Deus quer nos ouvir. Você está achando que só psicólogo quer te ouvir, recebe para te ouvir? Deus te ouve de graça. Eu cheguei em casa, tomei banho, nos preparamos para descer, e um pastor amigo meu me passa uma mensagem. Ele falou assim, Marco, minha mãe quer o seu Pix. Eu falei, ai, meu Deus, está rápido assim? Esse é o segredo? Falei, claro, varão. 116.82.027.23, Banco BMG, tá aí. Aí, tá lá, né? Só que a agonia que você fica, a falta de descanso, abre aplicativo, fecha aplicativo. Ah, será que está errado? Tem que atualizar o aplicativo? Vai na loja para atualizar, não é? Dá F5, puxa o dedinho para baixo para ver se vai em nada. Daqui a pouco o varão me retorna. Olha, precisa ser uma conta sem ser Pix. Falei, deu ruim, só tem conta digital agora. Falei, meu Deus, e agora? Lembrei que eu tenho uma conta no Itaú. Falei, tem essa aqui. Agência 6010, 35.255, tá aí. Passou. Aí eu fui lá no Itaú, que já está inativo há muito tempo. Falei, meu Deus, se a provisão vier para cá, eles estão me cobrando essas taxas de manutenção aqui. Senhor. Irmão, no final do dia, a irmã me passa uma mensagem, pastor, estou mandando uma pequena semente para a sua vida. Eu espero que ajude. Irmãos, não foi o valor que ela destinou para mim, foi o propósito. Porque o valor pouco importa. Se era 1 dígito, 2 dígitos ou 3, pouco importa. O que importa é que Deus falou para mim, falou o seguinte, viu como eu gero provisão? Só que Deus quer gerar provisão na sua vida, mas você precisa descansar. E está falando alguém que é super ansioso e tem tratado isso. É verdade. Muitas das vezes a gente quer ver o resultado agora. Quinta-feira eu disse isso aqui. Vascão ia jogar, né? Eu falei, olha, eu preciso ver o jogo para saber o resultado, Miguel. Mas Deus já sabe o resultado. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: não adianta você se preocupar, não adianta se descabelar, não adianta brigar, não adianta xingar, não adianta se desviar. Deus já sabe o resultado, Ele só quer que você tenha paciência, aguarde, tenha calma, descansa. Descansa. Como diz os antigos, o nosso trabalho é só descansar, Marcelo. Então, uma casa que é um abrigo, Ele vai proteger, Ele vai dar 3 níveis para nós. Só que agora, John, existe uma grande diferença entre uma casa
e um lar. Tem muita gente, Vitor, que tem uma casa, mas não tem um lar. E o que é um lar, pastor? Lar é um ambiente gerado. Eu vou repetir isso. Tem muita gente que tem uma casa, que tem um abrigo, mas não tem um lar. E o que é um lar, pastor? Lar é um ambiente que pode ser ativado em Deus. O que é um ambiente? O que é um lar? É um ambiente onde se gera algumas coisas. E nós vamos caminhar para o final. Primeira coisa que um lar, que um ambiente gera. Um lar, ele gera relacionamento. Tem muita gente que tá morando numa casa, mas não tem relacionamento. Mas tem muita gente que não tem nenhuma casa própria, mas tem um lar. E dentro da sua casa tem relacionamento. Pastor, o que é relacionamento? É o que diz Êxodo capítulo 12, versículo 3. Coloca aí, Miguel. Nós vamos ler até o 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais. Um cordeiro para cada. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao... Sabe o que Deus estava fazendo com Israel aqui? Gerando relacionamento na congregação. Deus disse: olha, vocês vão celebrar a Páscoa. Vocês vão celebrar algo que vai marcar a saída de vocês daqui do Egito. Porque todas as vezes que vocês fizerem a festa da Páscoa, todas as vezes que vocês comemorarem a Páscoa, vocês vão se lembrar que eu passei pelo Egito e tirei vocês com mão forte de lá. Então a Páscoa é um memorial. Qual memorial na antiga aliança? O memorial do Êxodo, da saída do Egito. Já na nova aliança, a Páscoa, ela vai para nós, ela vem como se fosse a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor é o memorial da morte e da ressurreição de Jesus. Até aqui tudo bem, tudo tranquilo, mas o que Deus está fazendo é o seguinte: nesse dia, vocês vão separar um cordeiro para vocês. Mas se a família for pequena, for uma família que casou de pouco, você vai pegar essa família pequena e vai se juntar com o seu vizinho que também é pequeno. E ambos vão celebrar a Páscoa junto. Vocês vão fazer o cálculo do cordeiro para cada um daqueles que se juntarem na mesma casa. Agora, o que está acontecendo quando eles se juntam? O que está acontecendo? Isso, de novo, o que está acontecendo? Ninguém senta numa mesa mudo. Não. Quando se tem um relacionamento dentro de uma casa, aí muitas das vezes você nem come, você mais fala. Alguém tem que falar assim: cala a boca, Vitor, a gente tem que comer. E o Vitor quer falar. Por quê, irmãos? Porque o relacionamento, a base de um relacionamento é o diálogo. Deus quer restaurar o diálogo dentro do nosso lar, irmão. Deus quer restaurar o diálogo dentro do nosso lar. E um dos altares que Deus quer restaurar o relacionamento é a mesa. A mesa, irmãos, foi feita para refeições e para relacionamento. Tem muita gente que substitui a mesa pelo braço do sofá. Tem muita gente que está substituindo a mesa, Igor, pela cama. Deus está nos falando nessa manhã, nessa noite, que Ele quer gerar um relacionamento na nossa casa, dentro do nosso lar. Porque a nossa casa também é um lar. Porque a nossa casa também gera um ambiente de relacionamento. Por muito tempo, irmãos, na minha casa não tinha uma mesa.
E quando eu entendi, quando eu compreendi essa questão do relacionamento, eu comprei uma mesa. Pastor, mas a minha sala não tem como botar uma mesa. Ah, irmão, nem que seja aquela de ferro que abre e desarma, mas você vai botar uma mesa lá. Por quê? Porque a melhor coisa, irmãos, é sentar na mesa. Agora, ninguém é obrigado a sentar na mesa. Porque só senta na mesa quem tem comunhão. Quem tem interatividade. A mesa foi feita para excluir alguém? Não. A mesa foi feita para integrar pessoas. Só que nós, agora falando como igreja, estrutura, usamos a mesa para afastar pessoas. Eu conheço pessoas que no dia do culto da ceia do Senhor não vêm, porque estão altamente feridos, porque entenderam ou ensinaram para eles que a mesa exclui, que a mesa não inclui, que só pode participar da mesa quem está santo. Então nós estamos lascados nessa igreja, que só participa da mesa nessa igreja quem está em pecado. Te escandaliza isso? Fica tranquilo, porque todos os dias eu peco, e todos os dias eu preciso do sangue do Cordeiro sobre a minha vida. A mesa, ela não foi feita para excluir, mas ela foi feita para incluir. Segunda coisa, um lar. Eu já falei, ele gera diálogo. O relacionamento, ele gera um ambiente salutar. E quando as famílias estão à mesa, a comunhão, irmão. Para a gente caminhar aqui para o final. Uma casa que é um abrigo, mas que tem um ambiente que é um lar, ele gera cura. Ele gera cura. Que tipo de cura, pastor Elisete? Cura física, cura emocional, cura da alma. Abre comigo aí Marcos capítulo 5, versículo 41. Que texto é esse, irmão? Está falando da filha de Jairo aqui. No início do capítulo, a Bíblia vai dizer que Jairo vai desesperado atrás de Jesus. E com ele, uma multidão. Quem é Jairo? Jairo é um figurão. É um dos principais da sinagoga. Agora ele chega diante de Jesus e ele pede que Jesus cure a filha dele. Só que no meio do caminho, aparece uma mulher que toca em Jesus. E aquela mulher, quando toca em Jesus, ela toca em Jesus, mas de uma forma diferente. Não da maneira que nós tocamos, burocraticamente. Não da maneira que nós servimos, burocraticamente, religiosamente. Não da maneira que nós servimos, querendo que o líder veja. Não, ela tocou em Jesus diferente. Ela tocou em Jesus de uma maneira que o próprio Jesus sentiu sair virtude dele. E aí, em vez de agora ele ir lá socorrer a Jairo, ele para no meio da multidão e ele faz um diálogo. Ele vai dialogar com seus discípulos. Você conhece esse diálogo? E quando ele termina, alguém vem e diz e fala que já era. Ana Paula, acabou. Não dá mais tempo. Só que Jesus está aqui agora, dialogando com essas pessoas. A notícia ruim está aqui. Estão dizendo para o camarada que a filha dele já era. Jesus, ele só olha para o lado e fala, fica tranquila, ela está dormindo, eu vou lá. E ele continua tratando aqui. Por quê, irmãos? Porque às vezes a gente acha que Jesus não ouve algumas conversas. Porque às vezes a gente acha que ele está preso com algum grupo. Não, Jesus não está preso a nenhum grupo, a nenhuma religião, a nenhuma denominação. Jesus é de todos.
E agora, ao mesmo tempo que ele está ensinando alguma coisa aqui, ele está dizendo aqui, fica tranquila, porque vai viver. Ao mesmo tempo que ele está corrigindo aqui, ele está dizendo, fica tranquilo, porque eu vou lá. Então, irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. O Deus que nós estamos falando aqui nessa noite, ele não só tem 2 olhos, ele vê tudo, ele sabe tudo, e tudo está debaixo da sua potente mão. Agora, ele resolve o caso da mulher de 12 anos de fluxo. E agora ele vai caminhando para a casa desse sujeito. E quando ele chega na casa desse sujeito, volta aí 2 versículos para mim, por favor. E entrando, disse-lhes: por que alvoroçais e chorais? A menina está morta. A menina não está? Mas, porque preste atenção, as pessoas vão olhar para a nossa casa e elas vão sempre visualizar a nossa casa morta. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: Cristiane, está morto. Só que a última palavra não é de quem nos julga, a última palavra é de quem nos salva. E a palavra dele fica, ela não morreu, ela dorme. E há uma grande diferença de quem morre e de quem dorme. Quem morre não dá sinal. E quem dorme ronca igual Marcelo. (30, 40) E riam dele. Podem rir da gente, podem rir da minha casa, podem sentenciar coisas contra a minha casa. Eu já ouvi coisas terríveis contra a minha casa. Mas enquanto as pessoas estão sentenciando coisas contra a minha família, Deus está rindo, porque Ele já sabe o resultado final da minha casa. Aleluia. Sabe, irmãos, nós temos que parar de comunicar com quem não está vivendo o propósito com Deus. Nós precisamos interromper a comunicação com quem não está no mesmo propósito. Por isso que o pentecostal anda com o pentecostal, por isso que o profético anda com o profético, por isso que o bíblico anda com o bíblico. Por quê, irmãos? Porque a gente anda com quem a gente se identifica. E se você está andando com pessoas que não se identificam a sua fé, tome cuidado, porque eles estão rindo de você. Na sua frente, aleluia, eles estão olhando, dizendo que você é bom, que você é isso, que você é aquilo. Mas quando você vira, estão te amaldiçoando, estão dizendo que você não vai para frente. E riam dele. E sentenciavam aquela casa. Porém, qual foi a atitude de Jesus? Porém, eles tendo feito, tem pessoas que precisam sair da nossa convivência. Tem pessoas que precisam sair do ambiente que nós estamos. Pastor, vou repetir. Pregação humanista? Não, não é pregação humanista, é Bíblia. Não sei se você sabe, mas lá em Atos 2, que é o texto clássico da descida do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, aqueles homens ficaram naquela casa quantos dias, irmãos? Quantos? Não, 50. Porque era a festa do Pentecoste. Pegadinha. E você acha que durante 50 dias pessoas não desistiram? Porque escuta o que eu vou te falar, Igor. Os 5 primeiros dias é muito bom. Oh, aleluia. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, vai lá, magia. Daqui a pouco esse louvor não está surtindo mais efeito. Oh, se você rasgar o céu, apenas
apenas mais uma vez. Oh, aleluia, glória. 10 dias já não está fazendo mais efeito. Poderoso Deus. 20 dias, pô, não dá mais. Não dá, não me adaptei. Pastor, eu gosto muito da igreja, tem uma boa palavra, mas não me adaptei. Eu até gosto de lá, mas não dá, não é meu estilo. Pessoas saem e pessoas chegam. As pessoas que saem fazem falta, sim, mas as que chegam vão suprir, que foram tragas por Deus, que é Deus que traz. Atos 2:47, não é assim? Agora, quem suportou, recebeu poder. Porque o problema, irmãos, não é ficar ou sair, o problema é suportar. Por quê? Porque muitas das vezes Deus vai te levar para um lugar que vai te incomodar. Deus vai te levar para um lugar que vai te apertar. Aleluia. As águias, vou voltar para cá, a gente vai voltar para essa casa. As águias, quando estão terminando a passagem da criação dos seus filhotes, elas vão embora do ninho. E as águias filhotes ficam no ninho. Mas o ninho é muito bom, o ninho é muito confortável, é gostoso. Só que conforme elas vão crescendo, elas vão se espetando, elas vão se machucando. Por quê? Porque você está crescendo no lugar, mas esse lugar está te empurrando para fora. Então, irmãos, as águias, quando chega um determinado momento, elas precisam sair daquele ninho. Por quê? Porque aquele ninho já não suporta mais o crescimento delas. Existem pessoas que vão embora porque Deus está enviando, porque Deus vai enviar, e outras que Deus está trazendo. Mas aqui o que eu estou querendo dizer é que aquele que suporta o processo, ele recebe poder. Ele recebe poder. E aí Jesus chega dentro dessa casa, e a primeira coisa que ele faz é cortar a comunicação com quem não divide a mesma fé. Se você tem amizades que não dividem a mesma fé, só pare perto delas para falar de Jesus. Porque certamente vai surgir assuntos que não vão glorificar o nome de Deus, e vai fazer você lembrar de um tempo que você não queria lembrar. Mateus, Marcos 5:40, coloca lá. E riam dele. Porém, ele tendo-os feito sair, tomou consigo pai, a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava. Então a primeira coisa que Jesus fez quando chegou nessa casa, ele tirou quem não compartilhava da mesma fé. Então sai dessa casa, porque agora eu vou gerar um ambiente de cura. Só participa de um ambiente de cura quem acredita que o Deus da cura vai curar. Ele tirou os opositores, tirou aqueles que estavam rindo, e só deixou na casa 3 tipos de pessoa. Primeiro, ele deixou a autoridade daquela casa. Quem era a autoridade daquela casa? Quem? O pai e a... Então, no teu lar tem que ter autoridade. Pai tem que ter autoridade de pai. Mãe tem que ter autoridade de mãe. Eu sou amigo do meu filho. Então você não é pai, você é amigo. Lá em casa, eu tenho um pequenininho que é cabelinho na venta. Pinta e borda com a mãe. Mas quando eu estou no ambiente, ele fica assim.
E se eu fizer assim, ele faz... O que você fez? Não vi nada. Por quê, irmãos? Porque eu não me importo, eu já falei isso. Eu não me importo de ser a pessoa de autoridade dentro da minha casa. Com a mamãe, o filho faz o que quer. Mas com o pai não. O papo é outro. Vem cá. Senta aqui. Vamos conversar. Porque pai e mãe tem que ter autoridade de pai e autoridade de mãe. Sabe por que tem muitos lares destruídos nessa terra? Muitos lares destruídos nessa nação? Porque pai e mãe estão se comportando como filhos. Por isso que você vê muita coroa se vestindo igual garotinha. Por quê? Porque não entenderam o time da sua vida. Pastor, eu não preciso me cuidar. Não, você tem que se cuidar. Cuide-se. Só que entenda o time da tua vida. Então tem muita mãe se comportando igual adolescente junto com a filha e perdendo a autoridade. Muito pai se comportando igual amiguinho de filho e perdendo a autoridade. E a autoridade não é autoritarismo. A autoridade é você dizer: sai daqui, todos que estão atrapalhando o ambiente da cura. Então ele levou o pai e levou a mãe. O texto vai dizer que ele vai levar também os que estavam com ele. Quem geralmente ia nas missões com Jesus? Esses são chamados íntimos. Então, dentro de uma casa, tem que ter, primeiro, autoridade. Segundo, intimidade. O que é intimidade? Eu fui criado num lar que eu não tinha intimidade dentro de casa. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso, e minha mãe também não se envergonha disso. Porque nós não tínhamos Jesus. Nós não tínhamos Cristo. Nós éramos uma família do mundo. E tudo que eu aprendi sobre intimidade, eu não aprendi com meu pai. Eu aprendi com Dica, que era um pai de santo que morava no final da rua. Que gostava de mim, viu que eu era um garoto bacana, e toda vez que eu estava envolvido com a galera que ele me chamava: Russo, vem cá, sai fora dessa galera. Essa galera não é para você. Por quê? Porque dentro de casa eu não tinha uma figura de autoridade que pudesse me ensinar as coisas. Porque quem é autoridade para alguma coisa. Pai, mãe, você é autoridade para ensinar o teu filho. Tenho dois. Um mais perto e um pouco mais distante. Que mora a 151 quilômetros daqui. Mas eu quero que quando eles cresçam, o meu desejo em Deus é que eles falem assim: o meu maior exemplo como homem é o meu pai. Eu não quero que o exemplo do meu filho seja o Cristiano Ronaldo. Não. Eu não quero que o meu filho tenha como exemplo o Neymar. Não. Eu não quero que o meu filho tenha como exemplo qualquer famoso que tem. Ele tem que ter eu como referência. E se, irmãos, e se eu não for a referência dos meus filhos, eu falhei na missão de educar, de treinar, de desenvolver e de enviar. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Eu estou ensinando ao Benjamin. O Miguel já está encaminhado, já até se batizou. Agora, eles chegarão uma hora que eles vão conhecer o mundo como eu conheci e você conheceu. E a decisão de servir a Jesus não passa a ser minha, passa a ser deles. E eu não posso ser julgado, discriminado ou sentenciado pelas escolhas dos meus filhos. Assim também, quando eles tiverem sucesso, quando forem homens de sucesso,
Ninguém pode dizer a culpa é do seu pai, não. Eles tiveram os méritos deles. Eu gosto desse menino aqui, Gabriel Guedes. É um menino estudioso. Eu e Carlos oramos muito por ele. Um dia, o sucesso vai chegar na vida dele. Aquele concurso que ele passou vai chamar ele. E ninguém vai poder dizer, foi por causa do seu pai, foi por causa da sua mãe, não, foi mérito dele. Estudando de dia. Irmãos, às vezes, você está lá no shopping, tomando sorvete, passeando. Esse menino está lá num biombo que tem no shopping estudando. Já passei e vi ele várias vezes lá. Ele sai, vai para onde, Vitor? Vou para o shopping, vai passear. Não, pastor, vou estudar, aqui em casa não está dando para estudar não. Ele pega o notebook dele, o fonezinho, uma garrafinha d'água, vai lá para o shopping perto do Itaú aqui, o Shopping Caxias. Tem um biombo lá, qual o nome daquele negócio lá, meu filho? Quê? Ele vai lá para o coworking, ele senta lá, tem uma mesa e ele fica estudando. Quantas vezes nós passamos lá, Carlos, e ele está lá? Então amanhã depois vira o oficial do bombeiro, vira o investigador da Polícia Federal. Ninguém vai dizer, foi o pai, foi a mãe, não, foi as escolhas dele. Porque tem muita gente que papai e mãe deu educação, faculdade, isso e aquilo, e hoje trabalha no posto de gasolina. Por quê? Porque foi escolha do filho. Então os pais não podem ser julgados pela escolha dos filhos. Quem usa esse artifício é o diabo, para querer envergonhar o povo de Deus. Porque segundo a Bíblia Sagrada, segundo os ensinos que a gente conhece, a partir de 12 anos, já são espiritualmente maiores de idade. Então quando Jesus entrou naquela casa, Jesus levou a autoridade, diga amém. Aliás, Jesus entrou naquela casa e gerou um ambiente de autoridade, diga amém. Jesus gerou um ambiente de intimidade, por quê? Porque ele levou só os discípulos íntimos. Sabe o que significa? Qual é o nome dessa menina que está aí atrás? Seu nome? Isso. Qual o nome? Fabiana. Fabiana, tem que andar com a gente que está no mesmo propósito, na mesma frequência. Não adianta andar pessoas com a gente que não está na mesma frequência, que vai te tirar fora da rota. Então você tem que ter contigo pessoas que estão na mesma vibe, que estão na mesma sintonia. Eu chapo com Jesus, eu vou andar com pessoas que chapam com Jesus. Jesus andava com 12 irmãos. Jesus andava com quantos? Mas segundo a Bíblia tinha uns 120. Tinha uma galera que andava no ministério de Jesus. Mas da galera que andava com Jesus, Jesus separou 3. E dos 3 tinha um que deitava na sua cabeça. Deitava a cabeça, reclinava no seu peito, simbolizando o quê? Uma intimidade e uma confiança. Então, Jesus botou naquela casa pessoas que iam estar concordando com aquele milagre. Ah, pastor, vim aqui orar, na minha casa eu chamei a irmã fulana de tal. Não, calma aí. Está na mesma unção, está na mesma vibe, está na mesma frequência. Porque eu já vi muita gente que vai orar na casa de outras pessoas que não estão na mesma frequência, não estão na mesma vibe, estão entregando aquilo que Deus não quer para aquela casa. Então cuidado quem você bota dentro da sua intimidade. Cuidado quem você bota dentro do seu lar. Porque tem muita gente que vai disfarçada de amiga para saber o tamanho da tua televisão. Vai muita gente disfarçada de amigo para saber como é que é a sua casa. Tem muita gente que está disfarçado de amigo e de amiga, mas está te invejando. E isso não é pregação humanista, isso é realidade. Em terceiro e último lugar, aquele homem, naquele lar, entrou a presença de Jesus. Se Jesus não é glorificado na tua casa, meu irmão, eu não sei o que é. Na minha casa tem que ser glorificado é Jesus. Quando você abrir na minha televisão, no YouTube, tem que estar louvores a Jesus. Tem que estar pregações a Jesus. Quando você for na minha Spotify, tem que ter playlist de quem glorifica a Jesus. Desculpa, eu não sou fundamentalista, eu sou de Jesus.
Agora, 3 pessoas ou 3 ambientes, 3 aspectos foram gerados naquele ambiente: autoridade, intimidade e Jesus. É a conferência da família, e da minha família Deus cuida. Mas Deus só pode cuidar da família, irmãos, que protege o seu lar, que protege a sua casa. A pergunta é, e eu vou finalizar agora. Eu disse pela primeira vez, cadê ele? Eu vou finalizar mesmo. 3? Falei 3 vezes? Caramba. Então eu vou finalizar agora. Não abra a porta da sua casa para quem não está vivendo a mesma frequência. Sabe por quê? Porque uma hora frequências diferentes vão causar ruído. E ruído prejudica a comunicação. Frequências diferentes prejudica a comunicação. Ande na mesma frequência, na mesma vibe que Jesus. Cuidado onde você coloca o seu pé, porque você pode estar colocando o seu pé onde tem roubadores de unção. E aí você não entende por que você estava bem num dia e no outro dia você está fraco, está desanimado. Hoje eu estou pegando fogo, mas amanhã eu estou igual aquele: ó céus, ó vida. Hoje, Deus eterno, poderoso está nesse lugar. Amanhã, não aguento mais, tem que sair. Deus não me abençoe. Quantos estão entendendo? Diga amém. Da minha família Deus cuida, irmãos, e da sua. Da minha família Deus cuida, e da sua. É hora de nós entregarmos o governo na mão de Jesus. Não adianta você querer lutar com aquilo que só Jesus pode te dar a vitória. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eis aí, Senhor, a tua palavra. É hora, Deus, em um momento de nós, como igreja, compreendermos que dentro da nossa casa, da nossa estrutura de alvenaria, precisa também ser gerado um ambiente. E esse ambiente, Senhor, precisa ter relacionamento, diálogo e cura. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre a nossa casa, com autoridade, com a intimidade. Jesus, entregar, Senhor, nesse momento a nossa casa em tuas mãos. Sim, Senhor, toma a nossa casa em tuas mãos, por favor, Senhor, e traz vida, Senhor, aos sepulcros. Traz vida, Senhor, à nossa casa. Se tem alguma casa aqui, ó Deus, que nessa noite está, Senhor, como vale de ossos secos, Senhor, é noite, é o momento, é a hora, Senhor. Espírito Santo, nós estamos dando abertura para isso, estamos gerando essa intimidade. Vai, Senhor, por favor, Santo Espírito, vem sobre nós, vem sobre a nossa casa, manifesta o teu poder no nosso lar e ativa a nossa casa para te exaltar, para te glorificar. Nós oramos nesse momento e clamamos: ora vem, Maranata, ora vem, Senhor, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor.